Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Pode assentar um pouquinho no seu lugar, para você descansar um pouco. Paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Pastor David, a glória de Deus está na casa. E aonde Deus está, alguma coisa acontece. A incredulidade vai embora. O Senhor, Ele começa a operar de uma forma sobrenatural. Amém? Eu cheguei do Rio ontem e eu ia embora hoje de manhã, mas eu falei, eu não posso ir embora antes de dar uma ida lá na igreja, de estar um pouquinho com o David. O David esteve comigo, né? E eu resolvi estar aqui para a gente poder estar junto um pouquinho. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração, rapidamente. A Bíblia, ela relata a história do reino dos céus. Jesus contando sobre o reino de Deus, sobre o reino de... E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, você vai encontrar a Bíblia dizendo que um homem, um negociante, ele sai à procura de um tesouro. E ele encontra um campo, e nesse campo ele encontra um tesouro que estava escondido. E ele esconde aquele tesouro novamente, volta para casa, pega tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Ele pega tudo novamente, vende e volta para comprar aquele campo que ele encontrou. Pergunta, por quê, pastor? Porque tudo que ele tinha guardado até aquele dia não era tão importante quanto aquilo que ele encontrou, quanto aquele tesouro que ele encontrou. E Jesus está referindo ao reino dos céus. E eu vou contar para você algo aqui que talvez você vai ficar surpreendido. Por quê? Neste texto existem dois personagens. Um está claro, é o homem viajante, é o homem negociante. Mas tem um personagem oculto. Pergunta para mim qual, pastor? O dono do campo. O dono do campo que tinha o tesouro escondido, ele tinha algo que era muito precioso, mas ele não tinha conhecimento. Ele não sabia que na terra dele havia um tesouro escondido. Ele não sabia que na terra dele tinha algo que era muito valoroso. Então, quando aquele homem que encontrou o tesouro guarda de novo, volta e vende tudo, ele está dizendo, eu encontrei algo que é mais importante do que tudo que eu peguei, tudo que eu construí até hoje. Eu quero que você cutuque o teu irmão e fale assim, qual personagem desses dois você é? Aquele que procura um tesouro escondido? Ou aquele que tem um tesouro no campo, mas não tem o conhecimento daquilo que possui? Porque o texto está dizendo, pastor David, alguém saiu para procurar algo importante, algo caro, algo valioso. Encontrou. Se encontrou é porque existia. Se existia e ele comprou é porque alguém possuía. E se alguém possuía e vendeu, é porque não sabia o valor que tinha. Tem gente que possui coisas maravilhosas, mas não sabe o valor que tem. Tem gente que possui algo glorioso na sua vida, tem uma família maravilhosa, tem gente que tem um relacionamento maravilhoso, mas não sabe aquilo que possui. Tem gente que está trocando tudo que tem, sem saber o valor daquilo que ele está entregando. Aquele homem que vendeu o campo, ele não tinha conhecimento daquilo que ele possuía. Aquele homem que vendeu o campo, ele não sabia que o que ele possuía era tão valioso, que alguém que trabalhou a vida inteira, voltou para casa, vendeu tudo que possuía, para comprar uma só coisa. Quem sabe você está aqui dentro, e Deus tem te dado algo tão valoroso, mas você não tem conhecimento, e a palavra vai dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós possuímos tudo o que nós precisamos, mas não conseguimos valorizar aquilo que temos. E aí a gente começa a olhar para a vida dos outros
e começa a desejar aquilo que o outro tem. Começamos a desejar a família do outro, o trabalho do outro, a esposa, o esposo do outro, o relacionamento do outro. E não queremos investir no nosso. Eu vou contar para você, vou fazer uma emenda aqui com essa mensagem, para você entender o valor do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro, pastor David, e você ministra muito sobre essa mensagem, Pedro, ele estava lavando as redes, e de repente Jesus chega, pede o barco emprestado, ele empresta o barco, continua lavando as redes, Jesus usa o barco dele, traz uma palavra para a multidão, e depois volta para ele e fala: Pedro, pega o barco e volta agora por mar alto. Ele diz: Jesus, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada. E olha que eu tenho experiência em pesca, eu tenho experiência nesse trabalho, mas eu trabalhei a noite inteira e nada peguei. E Jesus diz para ele: mas vai, Pedro. E ele fala: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes novamente. E ele vai por mar alto, no mesmo lugar, naquela mesma situação de fracasso, na mesma situação de frustração, porque tem gente que quando fracassa e quando frustra, ele quer abandonar tudo, ele quer ir embora. Esquece que a palavra do profeta está dizendo para ele, e já foi dito isso aqui, é para você continuar, não é para desistir, é para você: pastor, mas eu estou na mesma situação, eu estou vivendo frustração. Deus está dizendo: é dentro da tua frustração que eu vou te abençoar, é no meio da tua guerra que eu vou entrar, é no meio da tua batalha que eu vou entrar, é no meio da tua guerra que eu vou fazer a diferença. Pastor, mas eu já estava desistindo, eu já estava a ponto de deixar de lado, eu não queria mais. É muita batalha, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Pedro, volta para o mar. Fala para o seu amigo aí: volta para o mar. Fala para o teu vizinho: não tenha medo. Diga para ele: é hora de voltar para o lugar da frustração, para o lugar onde você foi humilhado, para o lugar onde diziam que você não ia dar em nada. Volta para ele, volta para o mar. Tem gente, vou continuar a mensagem, mas tem gente que prefere desistir no meio do caminho e começar novamente, do que rever os seus conceitos e valores e dar continuidade àquilo que Deus já começou na vida dele. Porque é muito mais fácil começar novamente do que reconstruir aquilo que foi desmoronado, aquilo que quebrou. Só que o Senhor nos dá um exemplo de um vaso na mão do oleiro. E quem conhece a palavra sabe, quando o vaso se quebra, o oleiro pega o vaso novamente, amassa de novo e começa a fazer um vaso. Diga assim: o oleiro nunca vai desistir da minha história, ainda que eu quebre no meio do caminho. Ei, eu estou dizendo para alguém que está aqui: o oleiro nunca vai desistir da tua história, ainda que você tenha se quebrado no meio do caminho, o oleiro nunca vai desistir da tua história. Tem vaso aqui? Deixa eu ver, tem vaso aqui? Pedro pega o barco, lança a rede novamente, e dessa vez ele apanha uma multidão de peixes. Diga-se, a melhor pesca de Pedro. E ele tem que chamar outros barcos para ajudá-lo. Ele chama, enche o barco e volta agora para a praia. E quando ele chega na praia, com a melhor pesca da vida dele, sabe o que ele resolve fazer? Diga assim: Pedro encontra na areia um tesouro melhor do que aquele que ele apanhou no mar. Pedro resolve deixar tudo, a melhor pesca, para poder seguir a Jesus, porque ele entendeu que Jesus era um tesouro maior. Eu vim aqui hoje para dizer para alguém que está aqui dentro: tem um tesouro maior do que tudo aquilo que você já plantou até hoje, do que tudo aquilo que você já buscou até hoje. Pastor, mas eu tenho buscado, eu tenho trabalhado. Não tem
problema. O Senhor está dizendo: é hora de você rever o teu valor, o teu conceito, porque existe um tesouro maior. Pedro olha para o peixe e olha para Jesus, e o pensamento dele é o seguinte: bom, eu não tinha apanhado nada, e agora eu fiz a melhor pesca da minha vida, mas esses peixes, fala assim, esses peixes vão acabar. Diga, tudo que eu pesquei vai acabar em um momento, mas tem algo melhor do que isso. Aquele que sabe produzir peixes está me chamando para poder caminhar com Ele. Aquele que não conhece a escassez, aquele que não conhece a falta, que se estiver faltando, Ele produz. Aquele que não conhece escassez, frustração, está te chamando para caminhar com Ele. Está dizendo para você: você pode até ter frustrado, mas eu, o Senhor, vou mudar o quadro da tua história. Tem muitas vezes que é difícil de entender isso. Enquanto o pastor David profetizava para você, dá a mão aqui, vem andar comigo aqui, dá uma volta comigo. Enquanto o pastor David profetizava para você, Deus falava muito forte ao meu coração. Eu também não cheguei a ter um pai presente, e eu não pude espelhar muito no meu pai, mas eu aprendi com a vida. Aos meus 19, 20 anos, eu me tornei usuário de droga, tive que vender droga, tive que fazer muita coisa na minha vida para poder sobreviver. Como é que é? Eu sei como é que é. Pois é, eu tive que vender droga, eu tive que passar por situações complicadas na minha vida, mas dentro de mim tinha algo que dizia: você foi chamado para o altar. O altar é o seu lugar, mas muitas vezes as pessoas não acreditam na gente, porque olham para a nossa aparência, olham para aquilo que a gente possui, olha para aquele poder que é ilusório, que para a gente não tem valor nenhum, mas para muitos tem. Para muitas pessoas que nos veem, tem valor. Mas dentro de nós existe algo totalmente diferente. Deus dizia para mim: fala para ele que o altar sempre foi o lugar dele, que ele pode fugir para a direita, para a esquerda, que ele pode tentar um negócio ou outro, mas o que eu tenho com ele é o altar. E enquanto Deus falava com você, eu via como se carros passassem na minha frente, um carro, 2 carros, 3 carros, e eu perguntava: Senhor, por que tanto carro passando? E Deus dizia para mim: porque o coração dele, dentro do coração dele, existe um sonho. E é uma pessoa que gosta muito de velocidade, é uma pessoa que gosta muito de carro, é uma pessoa que gosta muito. E o Senhor dizia para mim: o CNPJ que desceu é um CNPJ relacionado a carro, porque Deus dizia assim: fala para ele que eu vou dar uma girada de 360 graus na vida dele. Se ele acreditar no altar, aleluia. Você é a esposa dele ou namorada? Namorada? Fica de pé, por favor. Fala para ele assim: você chama ele de quê? De amor? De quê? Como é que é? Du? Eduardo? Então fala: Du, se você acreditar, o teu sonho de morar fora do Brasil, fala para ele, pode falar. O teu sonho, Du, fala com ele, de morar fora do Brasil, virá dentro de pouco tempo. Fala com ele: não é a academia que vai levar você. O que vai levar você
são os carros importados que você vai começar a vender. Fala com ele assim, pode colocar na internet, porque é na internet que o teu nome vai explodir. Fala para ele. Pode colocar na internet, que é lá que o seu nome vai explodir. Fala igual o meu, fala, o meu também. O meu também. Na internet, já está conhecido. Já está conhecido. Mas vai ficar mais ainda. Mas vai ficar mais ainda. Porque depois que você cruzar o país e chegar nos Estados Unidos, eu vou ser convidada para apresentar em uma página muito famosa de modelos famosos, porque é o meu sonho. Ah, você vai dar glória a Deus ou não vai? Por que você está baixando a cabeça e fazendo assim? Tem 4 anos, eu cheguei da Europa tem 2 semanas. E tem 4 anos que eu sempre vou e volto, eu nunca consegui meu documento europeu. Sempre passo uma temporada e volto. E meu irmão mora nos Estados Unidos, tem 7 anos. E o maior sonho dele é eu ir lá com ele. Ah, você vai dar glória ou não vai? Vai dar glória ou não vai? Você falou isso para alguém aqui? Falou para alguém? Então prepara, meu amigo. Porque você vai voltar, ou vai contar testemunho aqui, ou vai contar na live do David. Vai falar, pastor David, estou eu aqui nos Estados Unidos, fazendo a obra, como é que ela chama? E está aqui a Nicole, com a página dela explodida no Instagram, recebendo em dólar, em euro, porque a vontade de Deus para a vida dela vai acontecer também. Chegou o tempo, dá glória a Deus, começa a glorificar, Deus está na casa, Deus está na... Diga assim, aonde tem profeta, fala forte, irmão, fala onde tem profeta, nada fica escondido. O que esse moço é seu? Fica de pé. Eu estava lá no altar, pastor David, estava sentado ali, e eu olhava para ele. Como é que você chama? Eu olhava para o Gleison, e Deus me mostrava como se balas passassem perto de mim. E eu falava, Deus, o que é isso? Eu estava como se fosse aquele filme Matrix. E as balas passando, e eu perguntando, Deus, o que é isso? Deus estava falando para mim assim, vai lá naquele moço que está sentado, e fala com ele, aquele moço está na cadeira de roda, fala com ele para pegar na mão do amigo, pega na mão do amigo, para falar para o amigo assim, amigo, se tu não quiser viver a situação que eu estou vivendo, é o momento de tu mudar de vida, é o momento de tu entregar a tua vida para Jesus, porque eu via como se balas viessem, e o Senhor dizendo, eu tenho guardado, porque alguém tem orado, porque alguém tem pedido. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter passado tudo na tua história, e o inimigo pode ter dito assim, não, cara, que é assim que vai ser. Mas Deus disse para mim assim, falar para ele, que eu escolhi ele no ventre da mãe dele. Que ele pode entender agora, porque podem querer levá-lo para a cadeia, podem querer levá-lo para o cemitério, mas eu, o Senhor, é que guardo. Eu tiro ele daquele lugar aonde ele está, para fazer uma grande obra na vida dele. Diga para ele que eu sou a proteção dele. Fala para ele, Gleison. Eu sou a proteção, Senhor. Jesus está contigo. Amigo, hoje é o dia de decisão. Então decida com Jesus hoje. Você vai voltar para sua casa igual você entrou? Ou você vai fazer uma aliança com Deus hoje? Por que eu vi essas balas aí? Deus está te guardando, meu irmão. Deus tem te guardado. Fala assim, Deus tem me guardado. Vai voltar para casa do jeito que você entrou, ou vai mudar de vida hoje? Então vai ali no altar, joelha lá no altar e fala, Jesus, eu quero. Vai um obreiro lá com ele, vai um obreiro lá com ele, dá um abraço nele lá para mim, vai lá, dá um abraço nele aí, dá um abraço nele.
Dá um abraço nele. É seu esposo, né? Conhece ele? Já viu ele? É seu amigo? Fala aí. Hoje, mais cedo, nós estávamos comemorando lá em casa, lá no terracinho, lá, comendo uma carne. Aí ele chegou, aí nós começamos a falar do pastor David, falando, olhando as pregações lá, a revelação. Aí ele foi, nós mostrou ele foi interessadão, já olhou, ficou olhando. Aí ele, que dia que tem o culto? Falei, hoje, terça-feira, eu tenho que cumprir 7 terças-feiras. Aí eu vou ir, às 7 horas eu tô ajeitando pra ele, eu vou com você. Eu falei, então nós vamos. Aí deu certinho, trouxe ele e eu falei, Deus vai falar com você hoje. Tô sentindo, não foi? Sentiu de Deus hoje, meu irmão? Tu tem um futuro com Deus muito grande, mas não pode voltar para trás, não pode olhar para o passado, porque além de o Senhor te dar salvação hoje, guardar a sua vida, Ele reconstitui o seu maior sonho, a palavra família. Amém? Quer falar alguma coisa? Pastor